Ligou? Fala com esse aqui também? Tem. Prazer estar aqui com vocês. Grande alegria. Obrigado, Iracema, pelo convite. Eu que já estive na casa tantas e tantas vezes, compareço novamente aqui com grande satisfação. Tá bom aí? Quer que eu vou para outro lugar? Tá ótimo. Tá bom, tá ótimo. Vou pegar um gancho na fala de Iracema, quando ela diz que você pode ir ao centro espírita católico, evangélico, membro de qualquer religião. Allan Kardec, que foi um dos autores da doutrina espírita, junto com os espíritos superiores, ele dirigiu a Revista Espírita, uma publicação de 1858 até 1869, até o mês que ele desencarnou, que foi março. Allan Kardec desencarnou em março, ele já tinha deixado preparado o número de abril da Revista Espírita. E um pouco antes de desencarnar, no ano de 1868, no final de 1868, Kardec traz uma estatística, dizendo, e eu vou utilizar agora as minhas palavras, eu vou contextualizar, dizendo que o Espiritismo seria uma praça. Vocês conhecem aquelas cidades pequenas. Qual que é o ponto de encontro das cidades pequenas? Não é a praça com a igreja onde as pessoas se encontram? A ideia de Kardec era justamente essa, que o Espiritismo fosse uma praça, um ponto de encontro, onde todos vão lá confraternizar. E ele solta essa estatística, e ele fala, olha, nós temos, na Sociedade Espírita de Paris, nós temos tantas pessoas que são católicas, tantas pessoas que são protestantes, tantos que são judeus, tantos que são muçulmanos, tantos que são livres pensadores. Então vejam, indivíduos das mais diversas religiões, dos mais diversos pensamentos, e que iam estudar a doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita tem como objetivo a melhora moral dos homens e também trazer essa esperança da imortalidade da alma. O espiritismo, ele continua onde as outras religiões param, elas param no túmulo e o espiritismo prossegue. É por isso que o que a Iracema diz faz todo sentido. Ora, eu sou um católico, vá ao centro espírita, estudar o espiritismo, estudar a imortalidade da alma. Ah, mas eu sou evangélico, vá também. Tem a ver com o assunto que nós vamos falar hoje aqui, lei de liberdade. A gente vai falar sobre lei de liberdade, que é um dos capítulos das leis morais que Kardec trouxe. Todas as vezes que a Iracema me convida, ela fala, e o tema? Eu digo, a gente vai falar sobre as leis morais, e hoje sobre a lei de liberdade. E eu gosto muito de falar do Livro dos Espíritos, porque é nessa obra aqui que contém toda a essência da doutrina espírita. Todos os outros livros que vieram depois de O Livro dos Espíritos, então você tem o Livro dos Espíritos, depois você tem o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Todos esses livros são nada mais, nada menos que desdobramentos do Livro dos Espíritos. Aqui então contém toda a essência da doutrina espírita. Então, como é que a gente vai fazer hoje? Eu vou ler as questões da lei de liberdade, a gente vai repetir juntos, sintam-se à vontade para indagar, para fazer as suas questões. Pode ser assim? Tudo bem? Sintam-se muito tranquilos. E na questão de 825, Kardec indaga os espíritos. Há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Olha que questão interessante que Kardec propõe. Será que a liberdade está no campo absoluto? Todos nós queremos ser livres, não queremos? Não é um anseio humano ser livre? Mas será que a liberdade absoluta, ela existe? A liberdade, ela não traz mais nada para nós como seres humanos? Será que eu posso fazer tudo aquilo que eu quero fazer? Qual é o limite disso? Como nós lidamos com a liberdade? Aquele indivíduo é livre, ele só faz o que quer. Será que a pessoa que faz apenas o que quer, ela é realmente livre? Ou será que ela é uma escrava dos seus desejos?
tenho duas notícias para dar a vocês, para todos nós. Uma boa e uma ruim. Qual vocês querem primeiro? A boa ou a ruim? A boa? A ruim? A boa? Tá bom. Vamos na boa primeiro. Ninguém escapa das consequências. Agora vamos para a ruim? Ninguém escapa das consequências. Ou seja, na minha caminhada de progresso, eu posso tomar as ações que quero. Entretanto, eu estarei sempre ao lado, andando junto com as consequências das minhas ações. De modo que só por aí a liberdade já traz um limite. Então eu posso agir como eu quero, entretanto, as consequências elas sempre andarão comigo. Então ele pergunta, o homem pode, se vangloriar que goza de uma liberdade absoluta? E eles respondem, não. Porque todos necessitais uns dos outros. Pobre daquele que se diz ou se considera autossuficiente. Precisamos uns dos outros. Para vir aqui, estava em Feira de Santana trabalhando, tive que vir de carro. Alguém sabe todos os componentes que levam carro? Quanta pessoa esteve envolvida na confecção desse automóvel? Quanta gente esteve envolvida na confecção dessa cadeira? Desse centro espírita aqui, tanto na parte material, quanto na parte espiritual. O que coloca todos nós em elo, em conexão. Todos nós estamos conectados uns aos outros. Não tem como escapar. E os Espíritos dizem, não, porque necessitais uns dos outros, os grandes como os pequenos. Todos necessitamos uns dos outros. Quem aqui já aprendeu com as crianças? Quando os meus filhos moravam junto comigo, nós realizávamos o Evangelho no lar, e eu sempre dizia a eles, ao final, sempre não, porque doía muito, mas de vez em quando eu dizia a eles, lápis e caneta na mão. Vocês vão escrever 3 coisas que vocês acham que eu devo mudar no meu comportamento, que vocês não gostam em mim, utilizando o outro como um parâmetro para o meu progresso moral. E aí? Descobri coisas horríveis a meu respeito. Dói. Meu menino começou a escrever, eu falei, para, eu disse 3, parecia que ele estava colocando um livro. De tanta coisa que ele queria que eu modificasse no meu comportamento. E passei então a observar. E descobri que, por exemplo, entrava no carro e quando tocava uma música que eu não apreciava, eu tirava da estação. Olha o que eu descobri. Descobri que falava muito pelo celular, utilizando o outro para que pudesse me dar alguns toques, observando, analisando. E é muito bom. Quem é casado aqui, levanta a mão, vamos ver. Chega em casa, vá para sua esposa, vá para o seu marido e diga, escreva 3 coisas que você acha que eu tenho que modificar. Não é para brincar, gente. É para você analisar de maneira fria. É para você analisar de maneira fria. As próximas que eu volto aqui, olha quanta separação você causou. É para causar reflexão. Ora, precisamos uns dos outros para que nos alertem os pontos que nós precisamos modificar no nosso comportamento. Porque muitas vezes nós estamos tão conectados em nós, olhando tanto para nós, que não entendemos o que precisamos
precisamos modificar no nosso comportamento. Ora, se o grande objetivo do Espiritismo é promover o progresso moral, por que a gente dói? Dói. Crescer dói. Caminhar dói. Mas o preço que nós pagamos por não caminhar é muito mais alto. Mudar dói mesmo. Não é fácil. Sair do ponto A e ir para o ponto B, e sempre quando nós vamos trocar de nível, eu estava conversando com um amigo meu hoje, vem uma enxurrada de coisas que querem nos fazer permanecer no mesmo lugar que nós estamos. Mas é preciso insistir, é preciso avançar. O progresso é uma lei. E os Espíritos estão aqui nos dizendo, justamente na lei da liberdade, não. Não somos absolutamente livres porque precisamos uns dos outros. Sempre. Em todos os instantes. Ficou claro, pessoal? Alguma questão aqui? Nada? E na 826, Kardec segue. Qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? E aí os Espíritos respondem, reforçando a resposta da questão anterior. O do eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, eles têm direitos a respeitar e não têm mais, por conseguinte, liberdade absoluta. Ou seja, eu sou livre, entretanto, meu direito vai até o quadrado do outro. Quando eu começo a invadir o quadrado do outro, eu tenho que tomar cuidado. E é muito fácil invadir o quadrado do outro. Principalmente quando nós gostamos da pessoa, quando nós temos uma boa relação, quando nós queremos o melhor para essa pessoa, nós invadimos o quadrado dele. Olha só que interessante, a Iracema falou, e aí nós vamos falar sobre o quê? Lei de liberdade. E olha como a vida nos testa constantemente. Estou indo trabalhar hoje e recebo uma mensagem do meu filho que está em São Paulo. Olha o que ele me diz, lei de liberdade. Tem uma bomba para você, pai. Eu tenho 2 filhos, um casal. Esse, geralmente, ele vem sempre com uma bomba. Tem uma bomba para você, pai. Fala logo. Para começar bem o meu dia, diga a bomba. Pai, quero trancar o curso. Ele faz psicologia, já está no 4º ano, está terminando a faculdade. No 4º, já não tem mais nem aula teórica. Quero trancar o curso. Imagine receber uma notícia dessa. Eu fiquei muito feliz. Fiz uma palestra para ele. Eu disse, pai, mas ele não é um espírito? Ele não tem o direito de fazer as suas escolhas? Entretanto, elas estão atreladas às consequências. Você, como um educador, o papel de um pai, de uma mãe, de quem gosta, de quem ama, qual é o papel de quem ama? Orientar, conversar, trocar ideia. Mas a decisão é de quem? De quem é a decisão? Você pondera, você traz o indivíduo à razão, você tenta, mas a decisão é dele. Desculpa de estar sendo chato perguntando de novo, quem é casado aqui? Gente, olha só, lei de liberdade. Imagine o seu parceiro, a sua parceira de vida, chega em você e fala assim, fulano, decidi que o meu caminho não é mais com você. Qual é a sua reação? Ingrato. Fiz tanto por ele e me abandona agora. Ou, estou triste. Mas vá com Jesus. Respeito o seu direito de decidir. Mas perceberam como nós queremos a liberdade para nós, que frequentemente recusamos ao outro? Frequentemente nós recusamos essa liberdade ao outro. E aí os Espíritos vêm nos dizer, olha, é preciso combater o orgulho e o egoísmo. O egoísmo para não querer tudo para nós, e o orgulho para entender que existe vida inteligente além da nossa e que as pessoas podem e devem fazer as suas escolhas.
Olha que questão interessante. Então, quantas vezes nós invadimos o quadrado do outro? Ora, meu filho já tem 21 anos. Como você vai forçar uma pessoa a terminar um curso, mesmo no final que ela não quer? Perceberam a situação? Perceberam que todos nós aqui estamos caminhando juntos, dividindo experiências e vamos aprendendo com tudo isso? Não, eu quero que ele seja como eu quero. E não é bem assim. As pessoas têm o direito de fazer as suas escolhas. E aí nós voltamos lá no início da explanação. Trago-lhes duas notícias, uma boa e uma ruim. Estaremos sempre ao lado das consequências. E Kardec e os Espíritos vêm nos elucidando sobre isso. Não é uma escolha. Tem que trocar para ficar melhor. Algum ponto, pessoal? Ficou claro, né? A do eremita no deserto, desde que haja dois homens juntos, eles têm direitos a respeitar e não tem mais, por conseguinte, essa liberdade absoluta. Kardec segue. A obrigação, então, Kardec vai elaborando as questões conforme os espíritos vão respondendo. Ele quer se aprofundar, ele quer entender. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser independente consigo mesmo? Ou seja, o fato de ter que respeitar o direito do outro me transforma num robô? Será que eu perco a minha autonomia? Vamos ver o que os Espíritos respondem. De modo algum. Porque é um direito que lhe vem da natureza. Então a natureza confere esse direito a todos nós. Ora, somos diferentes. Temos histórias diferentes, caminhos diferentes, habilidades diferentes. Se eu fizer uma pergunta aqui, não vai haver uma resposta única. Quer ver? Qual é a cor que vocês preferem? Preto, azul, amarelo, verde. Somos diferentes. Esse é o grande ponto. Tem uma colocação do nosso querido Chico Xavier que eu acho que é importante para todos nós. E ele sempre disse o seguinte: dou a todos o direito de ser como querem ser, e a mim como devo ser. Cada um sabe como deve ser. Cada um sabe exatamente onde o sapato está apertando no pé. Cada um de nós. Cada um de nós. E não é uma tarefa tão simples assim. Aí eu volto no combate ao orgulho. Por quê? Porque nós temos a tendência de considerar que nós temos as respostas para todas as coisas. Inclusive do que é melhor para o A, para o B, para o C. Eu sei o que é melhor para você. Olha o combate a essa tendência em se arrogar como um juiz da vida alheia. Eu sei o que é melhor para você. Eu sei. Será que sabemos mesmo? Kardec segue. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo? Frequentemente eles próprios exercem no seu interior e sobre os seus subordinados. Olha que questão profunda que ele propõe. Está falando justamente da hipocrisia. Como pessoas que falam uma coisa, que pedem o direito à liberdade, ao respeito ao outro, agem de maneira completamente diferente, principalmente se estão imbuídas de alguma situação de poder. Como isso pode? Porque é bom falar da liberdade, mas conferir ao outro o direito é uma situação completamente diferente. E nós estamos aqui para estar sempre vasculhando o nosso íntimo, vasculhando o nosso coração.
Será que eu estou de fato respeitando o outro? As suas escolhas, as suas decisões? E os espíritos respondem: eles têm a inteligência da lei natural, estando ela contrabalançada pelo orgulho e o egoísmo. É justamente o que nós falamos agora. Então, nós temos esse anseio de liberdade, entretanto, entra em campo o orgulho e o egoísmo, que muitas vezes nos faz pensar que somos os donos da vida de quem quer que seja. E aí é que a coisa começa a se complicar. Então, nada melhor do que deixar ao outro a liberdade. Quer ficar com você? Que fique por livre e espontânea vontade. Fique por livre e espontânea vontade. Olha que centro bonito, construído na base da boa vontade e da atitude desinteressada, sem medo, sem coação. Se você não vier aqui, será punido pelos espíritos e por Deus. O espiritismo não trabalha dessa maneira. A caridade, ela é sempre um ato voluntário e desinteressado. Por quê? Porque tem que vir do coração, tem que brotar espontâneo. Tem que partir dessa liberdade do indivíduo de escolher. Não pode ser coagido, não pode ter violência. Venha, colabore, trabalhe, na certeza de que será bom para você. E isso vai te levar a um ato voluntário. Como a própria Iracema disse, eu falo porque é bom para mim. Escolheu falar para ajudar os outros, ajudar o outro é uma consequência da ação que nós fazemos para nós. Então, eu compreendo que preciso caminhar, que preciso progredir. Num ato da minha própria vontade, eu começo a produzir algo e as pessoas, consequentemente, são beneficiadas. Vamos fazer um exercício? Vamos fazer uma reflexão? Sou espírita há muitos anos. Se eu paro de fazer palestras, a federação, vamos falar em nível institucional, a Federação Espírita Brasileira vai sentir alguma falta? Não. A Federação Espírita da Bahia, o estado que eu vivo, vai sentir alguma falta? Não. O centro espírita que eu frequento vai sentir alguma falta? Não. Então esse trabalho para quem que é? No final das contas. Ah, mas as pessoas se beneficiam. É uma consequência de um ato de boa vontade que nós fazemos. Estão percebendo? Temos num dia 1440 minutos e eu posso utilizar ele da melhor maneira que eu quiser. Mas aí a gente volta. Estaremos sempre vinculados às consequências das nossas ações. O bem sempre vai nos alcançar da mesma maneira que o mal vai nos alcançar, da mesma maneira que a indiferença vai nos alcançar. Tudo. Estamos ali, interligados. Ficou claro, pessoal? O pessoal está quieto hoje, hein, assim? Ninguém está falando nada hoje. Porque quando você falou assim, fazer as 3 perguntas ao cônjuge, Olha, eu não vou fazer não. Vai que ele diz, vai que ela fala, vai que ela fala, e vai que é verdade. Mas é uma boa ferramenta para a gente colocar em prática. É interessante. Os outros podem nos dar... Alô, som, fala. Se quiser eu falo assim. Os outros trazem muitas questões boas para a gente pensar. E eles prosseguem. Eles compreendem o que deve ser quando seus princípios não são uma comédia representada calculadamente, mas não o fazem. Estão falando justamente daquilo que Jesus sempre condenou em sua passagem por esse mundo, da hipocrisia. Jesus sempre condenou a hipocrisia. Kardec segue. Ser-lhe-ão
levados em conta na outra vida os princípios que professaram neste mundo? Será que o que nós professamos aqui será levado em conta na vida futura, na vida espiritual? Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, menos ele é excusável de não aplicá-lo a si mesmo. Olha que colocação importante. Deus leva em consideração a intenção do indivíduo, de modo que uma mesma consequência tem para os indivíduos efeitos diversos. Vamos para um exemplo bem claro. Eu acho que eu já dei aqui nessa casa, mas não tem problema. Como sempre tem gente nova aqui, a gente dá de novo o exemplo. Imaginemos que uma criança está aprendendo a andar, ela tem 1 ano e meio, ela esbarra nessa mesa e esse copo vai ao chão e se quebra. Qual foi a consequência da ação da criança? O copo quebrado. Imaginemos que um homem dotado de inteligência, por volta dos seus 30 anos, chega até essa mesa, pega esse copo, joga ao chão e ele se estilhaça. Qual é a consequência? Nas duas situações, tanto da criança quanto do adulto, a consequência foi o copo estilhaçado, mas a responsabilidade é maior para quem? Para o homem. O mesmo ocorre com a nossa existência. Quanto mais o espírito avança, quanto mais o espírito progride, quanto mais o espírito sabe, maior é a sua responsabilidade diante das suas ações. Então o conhecimento, ele vai trazer para nós a liberdade. Entretanto, quanto mais conhecimento eu tenho, mais liberdade eu tenho, mas isso está amarrado à responsabilidade pelos meus atos. Então aquele que sabe muito tem mais responsabilidade. Aquele que está no início da caminhada, uma criança ainda, tem menos responsabilidade. Quanto mais o homem avança, mais inteligência ele tem, mais responsável ele é pelos seus atos. Ora, o conhecimento sempre vai nos trazer esse componente da responsabilidade. Vai nos dar mais liberdade? Com toda certeza. Teremos mais elementos para poder escolher, para tomar as boas resoluções. Entretanto, vai trazer para nós um nível de responsabilidade muito maior. E é isso que muita gente não quer. Ter uma responsabilidade um pouco maior. Mas é inevitável. O espírito cresce nesse mecanismo. Conhecimento traz liberdade, consequentemente, responsabilidade pelas suas ações. E assim vai. Aí nós vamos... Tudo bem, pessoal? Aí a gente passa aqui e vamos pular para a questão 833 de O Livro dos Espíritos. Liberdade de pensar. Vocês têm liberdade de pensar? Todos têm aqui? Tem? Olha o que Kardec pergunta. Há no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? Imaginem se nós tivéssemos a capacidade de ler o pensamento dos outros. Será que nós teríamos condições e equilíbrio? Já pensou você no seu local de trabalho, olhando para o seu subordinado, para o seu chefe, para o seu colega? O que será que ele está pensando? Já pensou ele olhando para você? Olha a roupa que ele veio. Olha o que... Olha o que... Já pensou? Será que nós teríamos equilíbrio para lidar com isso? Aquelas pessoas que a gente chama pessoas que não têm filtro, elas criam e causam muitos problemas, não é assim? Um indivíduo que vai falando aquilo que dá na telha e vai criando muitos problemas, vai criando constrangimentos por onde passa, de todos os lados, né? Não tem filtro. Ele vai falando, pensou, ele fala, pensou, ele fala, pensou, ele fala. Não, eu sou sincero, muitas vezes não. Muitas vezes ele está sendo apenas mal educado. Eu nunca vou me esquecer, eu estou com 48 anos. Na época que eu servi o exército, tinha aquele cabelo de régua aqui,
E eu me lembro que cheguei um dia num estabelecimento e uma mulher começou a olhar para mim e ela falou, é peruca? Falei, não é peruca, não, é meu cabelo. Eu disse, nossa, mas é muito feio, sem brilho. Nunca vou me esquecer disso. Fiquei olhando assim. Pensei, dono de uma resposta para ela, e fiquei calado. Nunca. Aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Até hoje eu estou dizendo. resposta teria saído. Pode ser, mas ficou. Imagine, cabelo sem brilho, que parece peruca, desse jeito. Do nada, nunca tinha visto ela na minha vida. Que coisa estranha. Com certeza, talvez não isso, mas vocês já devem ter presenciado situações desse tipo. Então imagine, será que a gente teria condição? Não, é o que Kardec está perguntando aqui. O que escapa a qualquer constrangimento? O que a gente pode ter liberdade plena, distante das convenções sociais? E eles respondem, é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves. Pode deter-lhe o voo, mas não aniquilá-lo. Aí eu pergunto para todos nós aqui, vocês já pararam para fazer uma análise do que estão pensando durante o dia? Já pararam? Nós já paramos? Da qualidade dos nossos pensamentos? Do que nós criamos? Será que a gente tem feito esse tipo de reflexão? No final do nosso dia, ao deitar, ao recolher-se, meu Deus, o que eu pensei? Será que eu consigo me lembrar? Claro que não de todos, mas de boa parte dos meus pensamentos. Os pensamentos que povoaram pelo menos as questões centrais do meu dia. Sou livre para pensar. E aí, Kardec prossegue. Aliás, vou abrir aqui um parêntese. O que Kardec fala sobre o pensamento do homem? Quando o homem pensa, ele fotografa aquela cena na tela do universo. E ele dá esse exemplo na Gênese. Tenha um homem o pensamento de matar o outro, e embora o seu corpo esteja impassível, seu corpo físico, parado, inerte, o seu corpo fluídico é colocado em ação e ele executa fluidicamente o gesto. Vai me dizer que vocês nunca pensaram em estar espetando um voodoo em alguém. Duvido que não. É claro que é um símbolo. Mas será que nós já não pensamos assim? Puxa vida. Aquele fulano não é legal. Nós estamos executando fluidicamente aquele gesto. Por meio do quê? Por meio do pensamento. Por isso que o indivíduo começa a pensar muito. Ele alimenta demais aquele pensamento, aquela situação. Quem nunca passou por isso? E acontece. Ele nutriu tudo aquilo. Ele criou para si toda aquela atmosfera. Por que a gente chega no centro espírita? E o centro espírita tem um ambiente leve. O centro espírita tem um ambiente bacana. A gente sai como se tivesse recarregado as baterias. Por quê? Tem uma explicação operacional para isso. Por quê? Ora, porque aqui no centro espírita, a grande maioria de todos nós estamos pensando no bem. Viemos aqui para receber alguma coisa boa, para doar alguma coisa boa. É um ambiente propício a isso. O que Allan Kardec fala da importância de uma reunião espírita? Essa é uma reunião espírita. A comunhão de pensamentos. Estamos pensando juntos no bem. Isso cria toda uma atmosfera boa e nos deixa impregnados de bons fluidos. Por isso que nós recebemos aquilo que se chama de energia. Boas energias. Puxa, fulano de tal, fico perto dele, né? Que bom, que bacana. E quando a gente chega na casa de alguém que o casal brigou, a gente não viu o casal brigando, mas o ambiente lá está pesado. O ambiente está pesado, a gente vê, a gente sente. Por quê?
justamente pelo elemento pensar. Pensei, joguei nessa tela do universo, o gesto é executado fluidicamente e aquilo lá fica. Ora, o mecanismo das curas é o mesmo. O pensamento atuando no corpo espiritual do indivíduo, promovendo a cura e repercute no seu corpo orgânico. Então, se eu tenho liberdade para pensar, ora, essa liberdade, ela pressupõe responsabilidade também. Porque tudo vai começar aqui, no pensamento. Ficou claro, pessoal? Poxa, como eu gosto de ir naquele centro espírita. Como eu gosto de ir na igreja. Quem já teve a oportunidade de ir, por exemplo, em Aparecida do Norte, lá no interior de São Paulo. As pessoas que têm a oportunidade de ir nesse local, elas se sentem muito bem. Por que se sentem bem? É um ambiente de oração, de prece. O homem é responsável pelo seu pensamento? E aí, os Espíritos respondem, ele é responsável diante de Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, o condena ou absolve, segundo a sua justiça. Como nós falamos, a intenção. Então o homem é responsável. Por que o homem é responsável perante Deus? Porque a ninguém é dado conhecer o pensamento do homem. Ninguém conhece o que vai no coração, no íntimo da criatura, a não ser Deus. Por isso que é tão difícil a gente emitir um julgamento com precisão, um julgamento correto. Não tem como, porque a gente não sabe o que vai no coração, na intimidade de cada indivíduo. Outro dia a minha tia, já com 75 anos, está namorando, arrumou um namorado, veio para mim e falou, filho, eu só queria saber se ele gosta de mim de verdade. Eu falei, tia, essa é a pergunta de $1 milhão. Todo mundo quer saber se o outro, né? O que eu queria dizer? Como é que a gente vai vasculhar o coração de uma pessoa? A gente acredita que sim, a gente acha que sim, mas perceberam como é difícil você julgar? Não, fulano fez aquilo mal intencionado. Será? Por isso que essa questão do pensamento, e onde nós temos a maior liberdade, somos nós, com a nossa consciência e Deus. O que significa? Que nós devemos satisfação a Deus. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esse é o grande ponto. E o que eu aprendo com uma lição dessa? Cuidado com o que você pensa, cuidado com o seu julgamento, cuidado com o que você acha das pessoas, em todos os sentidos. Por quê? Porque nós não temos essa capacidade intelectual e moral para, com precisão, julgar o que vai no coração do indivíduo. Só ele sabe o que está ali. Ele e Deus. Olha que ponto interessante. E o que mais nós encontramos são pessoas julgando as outras pessoas. Fulano fez isso, fez aquilo outro. E nós erramos. Com frequência nós erramos. Por quê? Porque nos falta elementos, nos falta mais conhecimentos. E, para encerrar, que o nosso horário já está se estendendo. Ficou claro, pessoal? Sim. Nenhuma questão? Ok. Liberdade de consciência. E temos aqui. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensamento? Olha a resposta dos Espíritos. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. E ele segue. O homem tem direito de entravar a liberdade de consciência, não mais que a liberdade de pensar, porque só a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Portanto, o julgamento da consciência de qualquer um
pertence apenas a Deus e a mais ninguém. E por quê? Por mágica? Não. Porque só Ele consegue entender a sua criatura. Ora, nós somos criados por Deus. Ele consegue nos entender. Então a lição da liberdade é essa. É julgar menos e voltar-se para o estudo de si. No final das contas, somos nós com nós mesmos e responderemos pelas nossas ações. Só. Eu não vou responder pelas ações da minha mãe. A minha mãe também não vai responder pelas minhas ações. Cada um, no final das contas, vai responder por si. Vai ter consigo as consequências boas e más dos seus pensamentos, das suas ações e das suas omissões. Beleza, pessoal? Esse é um assunto vasto, é um assunto amplo, é um assunto muito profundo. Então fica a dica, eu sei que vocês já estudam, aqui no centro vocês estudam, mas estudar também em casa esse capítulo, esse tópico que fala sobre a lei de liberdade. A liberdade é uma lei. Beleza? Obrigado pela atenção de todos vocês. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Pois é, eu quero dizer a vocês que aqui na casa nós temos estudo dia de segunda a 19, segunda-feira 19h30, segunda, né? E no sábado às 15 horas. Preço do estudo é 0,800 e tem um ar-condicionado também, até o novo também. Para facilitar melhor, porque ninguém merece ficar no calor, né, gente? Então, vocês curtam o calorzinho de vocês aí, porque é somente hoje. Semana que vem a gente já está fresquinho. Vocês já vão trazer casaco. Esperemos em Cristo. Bem, meus irmãos, essa é a nossa mensagem de hoje. Que o nosso irmão trouxe para nós. E é uma reflexão muito boa para que a gente comece a refletir o que é que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso papel por aqui. E palestras iguais a essa nos traz pontos que normalmente a gente não para pensar, mas que nesse momento a gente começa a refletir sobre. Então, é essa a nossa proposta. E a partir desse momento, nós nos despedimos do pessoal do Instagram, que é o momento do passe. Apagamos as luzes, a luz fica baixa. Não tem condição que a gente consiga